cada questão mais maravilhosa do que a outra, mais empolgante, porque o cérebro humano tem necessidade da repetição para fixar. Veja a questão de número 98. Um terreno é vendido através de um plano de pagamento. Aí, mensais onde o primeiro pagamento é de R$500. É feito um mês após a compra. O segundo, de 550. É feito 2 meses após a compra. O terceiro é R$600, feito 3 meses após a compra. Assim por diante. Isto é, cada pagamento mensal é igual ao anterior acrescido de R$50. Isso, gente, é a famosa progressão aritmética. Cada termo é o anterior somado a uma constante. Qual o total pago por um cliente que comprou o imóvel em 20 pagamentos? A história é bem simples, bem simples. Não tem entrada. Aí, primeiro mês, primeiro pagamento, ele pagou quanto? 500. Aí no outro, ó, primeiro pagou 500. No outro, 550. Né? Aumentando 50. No outro, 550. No outro final do outro mês, 600. E vai. Foi 20 pagamentos. Lembrem, foi em 20 pagamentos. Então vamos lá. Já notamos que trata de uma progressão aritmética. Então, trata-se de uma PA. Pronto, já sei que é uma PA. O que é que eu preciso da PA? Ó, o primeiro pagamento foi de R$500. Pronto. O segundo pagamento foi de 550. O terceiro pagamento já foi de 600. Então, eu já posso dizer que isso é uma PA de razão 50. Ora, mas foi igual, qual o total por um cliente que comprou um imóvel em 20 pagamentos, em 20 parcelas? Então, o índice 20 vai ser quem? Quanto é que ele pagou na última parcela? Primeiro, eu vou, porque ele quer saber quando foi que ele pagou pelo terreno. Então, tem que somar o pagamento pelo terreno. Então, A20. Como é uma PA, é o A1 mais 20 menos 1, 19R. Então, o A20, o A1 é 500, mais 19 vezes a razão, que é 50. Então, eu posso dizer que meu A20, certo? Em 20 parcelas, é 1.450. Pronto, já peguei o dinheiro, tá certo? Porque 500 em 19 vezes 50 vai dar 950, mais 500 dá 1.450. Pronto. Então, a última parcela do terreno foi 1.450. Beleza, 1.450. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é essa: qual o total pago por um cliente que comprou o imóvel em 20 pagamentos? Então, ele quer saber o que o nosso amigo pede, certo? O que o nosso amigo pede é a seguinte coisa. Ele pede, ele pede o A1 mais o A2, pagamento de todas as parcelas até A20. Então, ele quer a soma da PA, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, vamos lá. A soma. O A1 é 500. Mais o AN, que no caso é 1.450, que é o A20. 1.450.
vezes o todo, 20 parcelas, dividido por 2. Sabemos que isso aqui já é simples, né? Faz o pituzinho aqui. Então nós vamos, a nossa soma, pago pelo terreno, 1.450 mais 500 dá 1.950 vezes 10. Então, o nosso amigo pagou 1.950 vezes 10, vai dar 19.500. Então, 19.500. O nosso amigo pagou pelo terreno R$19.500. 19.500. Então, vamos ao gabarito. 19.500. O gabarito é o item A. Então, no item A está a nossa resposta. R$19.500. Agora, veja a preciosidade da questão de número 99. Veja, lê com muita atenção. Diz assim: uma pessoa, certo, resolveu caminhar todos os fins de tarde. No primeiro dia de caminhada, ela percorreu uma distância X metros. No segundo dia, ela caminhou o dobro do que caminhou do primeiro dia. Então, se ela andou X, seria quem? 2X. No terceiro dia, caminhou o triplo do que caminhou do primeiro dia. Então, 3X. E assim por diante. Considerando o período do primeiro ao 25º dia interruptos, ela caminhou total de 243.650 metros. Encontra a distância percorrida no 30º dia. Então, primeiro, vamos entender o que foi que aconteceu. Ok? Então, aconteceu assim. Primeiro dia. Ela andou X. Primeiro dia andou X. No segundo dia, andou o dobro. Então, andou 2X. No terceiro dia, o triplo. No primeiro dia, então 3X. E aí ele diz o seguinte: do primeiro ao 25º. Então, 25º dia, se nós observarmos, primeiro dia X, 2X, então isso aqui é 25, o quê? 25X. Ora, pronto, primeiro nós vamos fazer isso aqui. Depois, ele quer o que aconteceu no 30º dia. Então, ela percorreu no 30º dia, pelo que nós estamos vendo, seria quem? 30X. Pronto, é exatamente isso aqui que o nosso amigo está pedindo. Mas a informação que eu tenho, qual é a informação que eu tenho? Que essa soma dá ao todo 243.750 metros. Pronto. Então, nesses 25 primeiros dias, ela andou 243.750 metros. Então, eu preciso saber quanto foi que ela andou no 30º dia. Então, trata-se de uma soma, essa questão trata de uma soma de uma PA. Soma de uma PA. Soma de uma PA, que é X mais 2X mais 3X mais 4X até 25X. Isso aqui tem que dar 243.750. 243.750. Então, vamos aplicar a formulazinha da soma de uma progressão
aritmética. A soma de uma PA SN é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Se eu quero somar 25 parcelas, é o primeiro, mais o A25, vezes primeiro, certo? Primeiro, vamos lá. O primeiro, mais o A25, vezes 25, dividido por 2. Lembre, é x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x mais 25x. Isso é igual a 243.750. Então, está aqui a soma. Primeiro, x mais 25, x mais 25 vezes 25 dividido por 2. Isso é 243.750. Então, vamos calma. Aqui dá 26x vezes 25 dividido por 2. Isso é igual a 243.750. Faço uma pequena simplificação aqui, certo? 26, esse 26 passa a ser 13. Aí 13 vezes 25. Se eu multiplicar 13 vezes 25, vai dar 300. Ó, se eu multiplicar 13 vezes 25, vai dar 325x, que é igual a 243.750. Se eu passar dividindo, 243.750, se eu dividir por 325, certo? Se eu dividir por 325, então 243.750 dividido por 325 dá 750. Então, x é 750. Então, certo? Essa pessoa, no primeiro dia, andou 750. Pronto, eu já determinei. Mas o que é que eu quero? Eu quero saber quanto foi que essa pessoa andou no 30º dia. É isso aqui. O meu problema é esse aqui. Quanto ela andou no 30º dia. Então, a nossa amiga andou no 30º dia, certo? Ó, o A, índice 30, é simplesmente quem? 30x. Então, resposta no 30º dia, vou chamar de índice 30, é 30 vezes, quem é x? 750. Se eu multiplicar 30 vezes 750, vai dar 22.000, certo? 22.500. Lembre, a unidade que nós estamos trabalhando é metros. 22.500 metros. Vamos ao gabarito? 22.500 metros. 22.000, ó, ela andou 22.500 metros. Mas observando aqui as informações, tudo está em quilômetro. Vamos lembrar? Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, se eu estou em metro,
lembre, eu estou em metro, quero ir para quilômetro, é só dividir por 1000, ou deslocar 3 casas decimais, uma casa, 2, 3. Então, fica 22,5 quilômetros. Resposta, 22,5 quilômetros. O item correto é o item D. Pronto, está aí a resposta da nossa questão. Linda, linda, linda. Tá joia? Maravilhosa. Ok. Então, nós temos aqui um outro problema interessante, bonito e lindão. É a questão de número 100. Vamos ler a questão. Um agricultor, tá certo? Um agricultor plantou uma série de mamoeiros distando 3 metros um do outro, formando uma fila em linha reta, com 72 metros de comprimento. Alinhado com os mamoeiros, havia um depósito situado a 20 metros de distância do primeiro. O agricultor, para fazer a colheita, partiu do depósito e, magiando sempre os mamoeiros, colheu os frutos do primeiro e levou ao depósito. Em seguida, colheu os frutos do segundo e levou ao depósito. E assim sucessivamente até colher e armazenar os frutos do último mamoeiro. Considere que o agricultor anda 50 metros por minuto. Gasta 5 minutos para colher os frutos de cada mamoeiro e mais 5 para armazenar no depósito. Pronto. Nessas condições, podemos concluir que, então vamos lá. O que foi que aconteceu? A questão é mais ou menos isso. Pronto. Ele tem um depósito aqui, está aqui o depósito, e tem os mamoeiros por aqui. Certo? Então, nosso amigo tem os mamoeiros aqui. Pronto. Tá aqui os mamoeiros, bem carregados. Pronto. Então, temos aqui os mamoeiros bem carregados. As informações, acompanhe. Ele diz que a distância de um mamoeiro para outro é de 3, tá certo? É de 3 metros. Então, é de 3 metros. Distância de um mamoeiro para outro, 3 metros. Do outro, formando uma fila de linha reta, 72 metros de comprimento. Então, essa linha aqui são 72 metros de comprimento. Alinhado com os mamoeiros, havia um depósito a 20 metros de distância do primeiro. Então, aqui 20 metros. Toda a unidade é metro, certo? 20 metros. Então, primeiro, se eu pegar 72, dividir por 3, para saber a quantidade de pés de mamoeiros, você tem 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Dá 12. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Aí, tem 24 pés. Aí é onde está o erro. Não são 24 pés, e sim 25. Por quê? Olha aqui. Tem um mamoeiro, tem outro. Primeiro espaço, você já tem 2. Segundo espaço, você tem 3, porque o primeiro é no espaço 0. Então, na realidade, o total de mamoeiros são 25, não 24. Porque 24 é a quantidade de espaço que tem após esse primeiro mamoeiro. Ó. Aqui tem um espaço, 2, 3, mas tem o primeiro mamoeiro. Então, todos são 25. Então, beleza, são 25 mamoeiros. Beleza, alguma opção já estava fora. Agora vamos o que me interessa. Tá certo? São 25 pés de mamoeiros. Então, são 25 pés de mamoeiros. Pronto, são 25. Beleza? Então, ele diz o seguinte. Qual é a distância percorrida? Primeira distância percorrida. Ele sai do depósito, anda 20, recolhe e volta. Então, 20 e volta. Também 20. Então, primeiro ele anda quem? 40. Segundo mamoeiro. No segundo. Ó, ele sai daqui, anda 20. Ó, ele recolheu esse aqui. Pronto. Aí ele anda 23. Recolhe esse aqui e volta. Então, 23
mais 23. Então, 46. A distância percorrida para o terceiro mamoeiro, ó, 23 mais 3, 26. Colhe esse e volta. Então, 26 mais 26. Então, dá 52. E assim, até, são 25 mamoeiros, então 25. Então, qual é a distância? Vamos ver aqui. Ele quer saber, então vamos tentar descobrir quanto é que ele anda ao todo, certo? Então, como é que eu faço para calcular? Então, vamos lá. O 25º mamoeiro. Isso aqui é uma progressão aritmética. Então, o A25 é o A1 mais 24 vezes a razão. O A25 é o A1, que é 40, mais 24 vezes. A razão, ó, 40 para 46, é 6. Então, 24. Então, eu tenho 24 vezes 6, tá certo? Mais, certo? Eu tenho 24 vezes 6, mais 40. Então, eu vou dar 184. O A25, a viagem, vai dar 184. 184. Certo? Então, 184. Então, vamos lá. 184. Pronto. Ele quer saber, vamos calcular a distância percorrida. A distância percorrida. Então, é D1 mais D2 mais D3 até D25. Certo? Então, a primeira distância, 40, mais 46, mais a última distância percorrida foi 184. Então, a distância total percorrida foi, primeiro é 40, mais o último 184, vezes a quantidade, que são 25, dividido por 2. Dá 224 vezes 25 dividido por 2. Se fizermos as nossas continhas, tá certo? 224 dividido por 2, certo? 224, se eu dividir por 2, ó, 224 dividido por 2 dá 112. Se eu multiplicar por 25, dá 2.800 metros. Então, a distância percorrida é de 2.800 metros. 2.800 metros. Pronto, ao todo ele percorre isso. Agora, vamos descobrir qual foi o tempo que nosso amigo gastou. Tá certo? Ele diz assim, olha, para colher o fruto, o agricultor, para fazer a colheita, partiu do depósito, partiu do depósito, ele saiu do depósito e foi colhendo. Geando, colheu o fruto, primeiro levou ao depósito, em seguida colheu o segundo, levou ao depósito, depois fez isso. Considere que o agricultor ande 50 metros por minuto. Se ele anda 50 metros por minuto, então se eu pegar, vamos atrás do tempo, 50 metros por minuto, se eu pegar 2.800 dividir por 50, 2.800 dividir por 50, isso aqui dá 56 minutos. Então, ele gastou 56 minutos só andando. Mas tem um detalhe, qual é? Tá certo? Ele gastou 5 minutos para colher. Ó, para colher aqui, ele gastou 5 minutos. Para cada um, ele gasta 5 minutos para colher e 5 minutos para depósito. Então, são 25. Então, ele gasta 10 minutos para cada pé. Então, 10 vezes, tá certo? 10 vezes 25. Certo? 10 vezes 25. Então, dá 250 minutos. Lembre, esse foi o tempo andando, esse foi o tempo
gastando. Então, isso aqui vai dar 306 minutos. 306 minutos são 3 horas e 6 minutos. Pronto. Então, a questão, tudo que é possível determinar nessa questão, nós calculamos. Então, lembre, ele andou 2.800 metros, ele gastou, andando, 56 minutos, ajeitando, colhendo e ajeitando o depósito 250 minutos, e ao todo 306 minutos, transformando em hora, dá 3 horas e 6 minutos. Então, vamos para as opções. Então, vamos ver o que diz a opção. Plantou 24 pés. Não. Não é verdade. Não. Ele plantou quantos? 25 pés. Plantou 12 mamoeiros e 56 metros de depósito. Quando fez a colheita, foi pronto. Ora, se a gente analisar, o que que você tem? Ó, para realizar toda a tarefa da colheita e armazenamento, gastou 5 horas e 6 minutos. Está aqui, ó. Toda a questão está aqui. As 3 horas. Agora, se eu dividir, aqui eu botei 3 horas, né? 306. Então, é 5 horas dividido por 60. Então, 5 horas. Aqui eu botei 3 horas, mas são 5 horas e 6 minutos. Porque se eu dividir 306 por 60, dá 5. Vezes nada é nada, se é 6. Você vê 5, 30 para 30, nada. Ó. 5 horas e 6 minutos. Então, o item correto é o item E. Então, resposta corretíssima é o item E. Meus queridos, aqui nós encerramos a primeira parte de sequência, que foram 100 questões de progressões aritméticas. 100. Nós teremos agora, as próximas aulas serão PG, progressão geométrica, e depois exercícios gerais. Nós aguardamos você para a próxima aula. Um abraço, tudo de bom. Exercite. Nós queremos você na frente de todos. Ok? Um abração.